sobre teste, sobre tentação, para você entender e para você não só entender, mas apreender como vencer as tentações. Primeiro, o teste. Jesus, ele foi testado, mas ele foi também tentado. Antes que alguém te pergunte se com Jesus foi teste ou tentação, eu quero te explicar uma coisa. Do ponto de vista de Deus, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser testado. Então, quem impeliu Jesus, quem levou Jesus ao deserto, do ponto de vista de Deus, Deus permitiu para que ele fosse testado. Mas quando o diabo entra em cena com astúcia, aí ele passa a fazer a tentação, já começa a agir com a tentação. Então iniciou-se com o teste, mas o diabo entrou em cena para introduzir a tentação. Mais uma vez, volto a lembrar que são duas coisas distintas. O teste é para fazer de você um servo de Deus melhor, mais eficiente. Então o teste, ele vem de Deus. O teste não é para fazer você cair, não é para fazer você ser um derrotado, é para fazer de você se tornar mais forte. A tentação, por outro lado, ela vem de Satanás, e o objetivo dela é te derrubar, é te vencer. Por isso nós precisamos ficar atentos para discernir bem o que estamos vivendo no momento, porque muita gente confunde teste com tentação e não sabe discernir o que está vivendo, se é um teste de Deus ou se é uma tentação. As duas coisas estavam acontecendo com Jesus simultaneamente. Ele foi testado por Deus e ao mesmo tempo tentado pelo diabo. E a resposta de Jesus ao teste e à tentação ia determinar o rumo do seu ministério. Eu quero dizer que a sua resposta, a minha resposta ao teste e também à tentação vai determinar o rumo da nossa vida cristã e o rumo da nossa vida vitoriosa ou derrotada aqui na terra. Na vida cristã é assim, irmãos, nós somos ungidos pelo Senhor e depois que nós somos ungidos, nós precisamos ser testados. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e aí precisamos ser testados. Todos nós precisamos ser testados. O teste muitas vezes ele não é agradável também. Eu fiz o teste do Covid porque eu estava com dor de cabeça e enxaqueca e eu fui fazer o teste do Covid. É chato o teste, porque o teste ele enfia um cotonete aqui no nariz, parece que vai lá no fundo, né? Você já fez? Lá na cabeça, é horrível, muito ruim mesmo. Mas é importante, porque depois eu vi que eu não deu negativo, graças a Deus. Então, irmãos, mas o teste ele não é muitas vezes agradável, mas nós precisamos passar por ele. Tem muitas pessoas que elas não entendem isso. Jesus estava cheio do Espírito e ele foi levado ao deserto para ser testado e também para ser tentado. Depois de ser testado, ele foi para Galiléia no poder do Espírito Santo. E em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 14, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Uma coisa, irmão, é você ser cheio do Espírito, a outra coisa é ter o poder do Espírito. E nós somos cheios do Espírito para sermos capacitados e passarmos pelo teste. Mas depois que nós passamos o teste, nós temos o poder do Espírito. Ele vem sobre nós, e o poder do Espírito vem sobre aqueles que passaram no teste. E esse poder está ligado à autoridade, está ligado à unção. Esse poder, ele vai te dar capacidade para você vencer o diabo. Se der ouvidos ao diabo, preste atenção, na hora da tentação, você não vai vencer, porque você vai ceder aquilo que o diabo está tentando seduzir você. Quando alguém tem autoridade, é porque passou pelo teste, pode ter convicção disso. Quando alguém passa pelo teste, ele é cheio de autoridade, do poder de Deus. E quando essa pessoa abre a boca, ele sabe o que está falando. Então fala com autoridade. Você sente o poder de Deus saindo de alguém que já passou pelo teste e também pela tentação e venceu. Então nós precisamos entender que o teste e também a tentação acontecem no deserto. O deserto, na Bíblia, ele tem um princípio espiritual, muito diferente do que muita gente pensa. Muitas pessoas falam assim: eu estou passando pelo deserto. Mas o que significa deserto na Bíblia? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, hoje eu não mandei os textos, cometi esse equívoco.
Não mandei os textos, mas você pode acompanhar conosco e a nossa assessoria vai achar rapidinho aí, né? O Pedro que está no computador ou o pastor Ney? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem um só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você se lembra que esse versículo foi falado por alguém? Por quem, irmãos? Essa parte, não só de pão viverá o homem, mas de tudo, toda a palavra que está da boca de Deus. Quem falou isso? Jesus falou em que momento? No deserto, quando estava sendo tentado. Olha que coisa interessante. E Deus falou isso com o povo de Israel. Deus falou com o povo o seguinte: olha, se lembrem, eu fiz vocês passarem pelo deserto nesses 40 anos para humilhar, para provar e saber o que estava no seu coração. Então isso é o teste. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e Deus permitiu que ele fosse ao deserto para ser testado. Deserto não é uma experiência que eu passo uma vez na vida, irmãos. Deserto, ele é algo que é cíclico, né? Você sai do deserto, depois vem outro deserto. A vida é assim. Deserto é algo que eu passo muitas vezes na vida. E para que vem o deserto? O deserto, ele vem para que nós sejamos testados. E Satanás aproveita muitas vezes o momento que você está sendo testado no deserto, e ele vai enviar a tentação. Os irmãos estão entendendo? Estão comigo aqui? Sim ou não? O deserto, ele vem para te provar. Todas as vezes que a Bíblia fala de deserto, é teste. Tempo de deserto da Bíblia é tempo de teste. Muitas pessoas reclamam do deserto. Eu estou passando no deserto, está tão difícil. Mas não entendem que o deserto é uma prova de Deus. É um teste que o Senhor está permitindo que eu e você passemos para provar o que tem no nosso coração. Na verdade, no deserto, o que tem no seu coração, no meu coração, vai ficar exposto, não tem como esconder. Se é orgulho, se é vaidade, se é rebeldia, se é insubmissão, se é frieza, se é egoísmo, sabe lá o que for, se é mágoa, se é ressentimento, no deserto vai ficar provado o que tem no seu coração. O deserto, ele vem também para nos humilhar. O deserto é muito bom, irmãos, porque o deserto nos humilha. Nós precisamos ser humilhados. Nós precisamos, porque quando nós somos humilhados, nós vamos entender que nós não estamos com essa bola toda, né? Eu gosto quando Deus me humilha, sinceramente, eu gosto quando Deus me humilha, me faz passar pelo deserto, porque o orgulho, ele nos impede de alcançar grandes coisas em Deus. E muitas vezes nós nos orgulhamos, e o Senhor então, quando vem o orgulho, Ele nos manda para o deserto, para que nós passemos pelo deserto, para saber a nossa condição, para saber a nossa situação, para sabermos que nós somos pó, e que nós dependemos totalmente dEle. Amém, irmãos? O deserto também, ele vai manifestar o que está no seu coração. Por isso o deserto é o lugar de teste. O deserto vai revelar motivações ocultas, erradas, escondidas que estão no seu coração. Coisas que você guarda no seu íntimo, que às vezes ninguém sabe, nem você muitas vezes sabe, mas no deserto vai ficar provado, e você vai perceber que você tinha motivações, sentimentos, que nem você percebia, mas no deserto você vai conhecer. Muitas vezes nós guardamos coisas ruins no nosso coração, coisas que estão prejudicando emocionalmente, espiritualmente, coisas que estão prejudicando nosso relacionamento familiar, relacionamento na igreja, e por isso precisamos entender que o deserto vai revelar a nós mesmos quem nós somos, e coisas que precisam ser vencidas na nossa vida. O deserto é uma chance de nós conhecermos mais de Deus. Nos desertos nós temos a oportunidade de conhecer mais de Deus. Então, quando você passar pelo deserto, aproveite para se aproximar de Deus. A maioria das pessoas no deserto se distancia de Deus, sabia disso? Se afasta de Deus. Para de vir na igreja, para de ir na célula, para de orar, para de jejuar. A maioria das pessoas, elas não buscam a Deus quando passam pelo deserto. Mas tem outros que são mais inteligentes, elas vão buscar mais a Deus. Nesse momento, elas vão conhecer mais a Deus.
e elas vão conhecer o caráter de Deus, vão se tornar íntimos de Deus, e elas nunca mais serão as mesmas pessoas. Então aproveite o deserto para você se aproximar de Deus. Então deserto é época de sequidão, é difícil mesmo, irmãos. Parece que não está chovendo do céu. No deserto parece que Deus não está falando com você. No deserto parece que você não está sentindo o fluir de Deus na sua vida. Deserto é um lugar monótono, não tem paisagem. Às vezes você diz: está tão monótono na minha vida, está tão chato, tão sem graça. O que está acontecendo é que você está passando pelo deserto. Aquela dor no coração, sabe? Você está passando pelo deserto. Porque deserto é um lugar difícil mesmo. Deserto não tem resultado. Deserto não tem produção. Deserto é época de ser testado mesmo pelo Senhor. E talvez você esteja passando pelo deserto hoje. E talvez você esteja pensando: eu devo estar em pecado. Nem sempre. Eu não estou sentindo nada. Não sinto unção, não sinto fogo. São coisas difíceis que estão passando na minha vida. Deserto nem sempre é pecado, ou é por causa do deserto, ou do pecado. Deus permite o deserto para testar o nosso coração. Como eu disse, teste não é algo bom, mas é necessário. Teste não é algo bom, mas é muito importante. Então o deserto é o lugar do teste. Mas vamos entrar então na tentação. Nós não queremos entrar na tentação não, né? É só aqui na mensagem, no tópico. A tentação, ela acontece em diferentes níveis. Preste atenção nisso. Jesus foi tentado também no deserto, no nível do corpo, da alma e do espírito. E nós estamos sujeitos também a esse nível de tentação. Veja bem, lembre-se, o deserto é para que você cresça. O teste é para que você cresça. A tentação é para que você caia. Então a tentação, nós precisamos ficar atentos, porque a tentação, ela vem de Satanás. E a tentação, ela acontece no nível do corpo. Primeiro, Satanás tentou Jesus no aspecto físico. A tentação sempre começa no aspecto físico. E ele começou a questionar a filiação de Jesus e disse: você não é o Filho de Deus? Então manda essas pedras se transformarem em pães, porque Jesus estava com fome. E se Jesus, ele quisesse satisfazer o seu físico, ele iria fazer as pedras se transformarem em pães, ia comer, mas iria ceder à tentação. É o que muita gente não entende. Satanás às vezes te dá uma direção para você fazer algo que a sua carne está precisando, entendeu? Aquilo que a sua carne precisa, ele te dá uma direção: faça isso, porque a sua carne está precisando muito daquilo naquele momento. Aí Satanás fala: faça isso. Você faz, satisfaz a sua carne, só que você caiu na tentação e agradou a Satanás. Certamente o diabo estava presente no batismo de Jesus, quando os céus se abriram e o Espírito, e Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem tem alegria, me comprazo. E Satanás atacou exatamente nesse ponto: se você é o Filho de Deus, então prova. Ou seja, ele questionou a filiação de Jesus. A tentação, ela sempre virá para atacar as nossas convicções. A tentação vem assim: olha, você é crente, então prova. Você está na igreja, então prova. Você tem fé? Então prova a sua fé. Você é servo de Deus? Então prova que você realmente é aquela pessoa que você está dizendo. Você não tem que provar nada para ninguém, você tem que viver. Jesus não tinha que provar nada para Satanás, ele viveu. Entendeu, irmãos? Se você fosse filho de Deus, muitas vezes Satanás fala assim: se você fosse filho de Deus, você não estaria nesse aperto financeiro. Então, Deus não tem elo com você, Deus não tem compromisso com você, Deus não te ama. Se você não disse que Deus te ama, então por que você está passando essa situação? Se Deus te amasse tanto, você não estaria desempregado como você está. Se Deus te amasse tanto, você não estaria doente, ou não estaria com o filho doente. Se Deus te amasse tanto, você não estaria passando esse problema no seu casamento. Se Deus te amasse tanto, você não estaria passando esse problema na sua vida. Então Deus não te ama, por que você está passando essa tribulação? Se Deus te amasse tanto, você não estaria passando por isso. Satanás, ele sempre vem querendo questionar e trazer dúvida em relação e a nossa convicção do amor de Deus por nós. Nós temos que ter cuidado para não entrarmos nessa cilada, irmãos, e sermos vencidos por ela. Tem muita gente entrando nessa cilada e aí fica magoado com Deus e se afasta do Senhor, que é isso que Satanás quer. Ou então faz o que Satanás deseja que ele faça. O que Jesus então falou: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É assim que nós temos que responder a Satanás, irmãos. Nós não temos que agradar e fazer aquilo que Satanás quer. O que Jesus estava falando é o seguinte: ó, sem pão ou sem pão, eu sou filho de Deus. Na bonança ou no aperto, Ele me ama, Ele está comigo. Sou filho de Deus apesar das circunstâncias. Se eu estou passando por calúnia, por situações, por problemas, eu continuo sendo amado pelo Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Então, querido, quando a gente se posiciona em nossas convicções, nós estremecemos o inferno. Satanás quer abalar suas convicções, entendeu? Então você precisa se posicionar. A tentação vem para abalar suas convicções. Esse é o princípio de Satanás. Ela sempre vem confrontando as nossas necessidades mais elementares no momento. Mas Satanás tentou Jesus também no nível da alma, porque a tentação, ela acontece no nível da alma. Depois que o diabo voltou e atacou Jesus na questão da alma, ele levou Jesus lá no pináculo do templo, lá em cima, no lugar mais alto do templo, e falou o seguinte: agora dá um show aí para mim. Mostre que você é o cara mesmo, que você é o Messias, é o bambambam. Pula aí do alto, porque se você realmente é o Messias, você vai pular e os anjos vão segurar você, e todo mundo vai saber que você é o Messias. Irmãos, preste atenção, Satanás sabia muito bem quem era Jesus. Ele não tinha dúvida de quem era Jesus. Ele não tinha dúvida que Jesus era filho de Deus. Ele não tinha dúvida que Jesus era Deus. Mas sabe o que acontece? Satanás é o pai da mentira, e ele queria colocar dúvida no coração de Jesus. Satanás sabe quem é você, ele sabe que você é amado pelo Senhor, ele sabe que você é filho de Deus, ele sabe que Deus tem aliança com você, mas ele vai tentar colocar dúvida no seu coração. Embaixo do templo, nas imediações ali do pináculo, estava sempre cheio de pessoas, uma grande multidão, sempre estava ali, e ele estava tentando Jesus a fazer um show, para ele pular, e com certeza os anjos iriam vir e segurar Jesus, não é? Jesus não ia morrer, porque Deus tinha um propósito na vida dele, e aí ele ia ser aplaudido, e todo mundo ia ver que Jesus é o Filho de Deus, mas não era por esse meio. Preste atenção, não era por esse meio. Jesus seria reconhecido, ele é reconhecido, o mundo inteiro reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas não foi pelo que o meio que Satanás queria, foi pelo meio estabelecido pelo Senhor. Guarde isso, preste atenção nisso. Foi pelo meio da cruz, pelo sacrifício, pela morte, pelo sofrimento. Satanás quer que você, querido, faça o que ele deseja que você faça, para todo mundo ver que você é o cara, mas não será pelo meio de Satanás, será pelo meio de Jesus, será pelo meio da cruz. As pessoas vão conhecer quem você é em Deus, pelo meio do sacrifício, da dor, muitas vezes das lágrimas, do choro, da renúncia, será pelo caminho de Jesus, e não pelo caminho de Satanás. Nós precisamos entender, ouvir a Deus, e fechar os ouvidos para Satanás. Amém, irmãos? Já reparou como as pessoas gostam de dar show? De serem vistas, serem aplaudidas, serem ovacionadas? Esse é o segundo teste, é o teste da alma. Primeiro teste é na área física, das suas necessidades físicas. O segundo teste é o teste da alma, para ver o que está na sua alma, para fazer você ceder à necessidade da alma, de aparecer, de dar show. Quando alguém te insulta no trânsito, Satanás fala assim: você vai deixar barato? Porque ele quer que você saia do carro e dê um show para todo mundo, começa a discutir, e aí chega um, chega outro, chega a turma, não deixa disso, né? E você está lá dando um show, você está nervoso, satisfazendo a sua alma, porque você está muito irritado, a pessoa te ofendeu, você está irritado, você não vai deixar barato. De repente, tem um monte de gente olhando você e falando assim: uau, mas não é aquela pessoa ali da Igreja Batista do Progresso? Mas não é o pastor Cláudio? Aqui não é o pastor Cláudio? Satanás já me tentou isso muitas vezes, irmãos, no trânsito, pessoas xingando palavrão, e aí subiu aquele negócio na alma, porque eu sou sanguíneo, e aquela vontade de descer do carro e brigar, sinceramente. Mas o que o Satanás queria? Que eu desse show, e aí eu começasse a discutir, começar a brigar, e todo mundo chega, e alguém vai chegar: mas não é o pastor Cláudio? Porque é impressionante como nós somos conhecidos, mais do que você imagina. Todo dia alguém me cumprimenta, eu não sei quem é.
Esses dias, ontem eu estava na Pampulha, treinando, começando a treinar, aí passou um rapazinho assim, eu achei que ele era dos irmãos haitianos, né, mas eu falei, esse rapaz deve ser haitiano. Aí depois eu falei assim, ô pastor Cláudio, pelo sotaque eu não vi que ele é brasileiro, mas não sei quem é, e eu sei com você. E aí Satanás fala, você vai abaixar, você vai se humilhar, você não vai dar o troco, você não vai reagir, você é covarde, reage. Satanás quer que você dê show para ele, querido. Então quero te dizer uma coisa, pare de dar show para Satanás, na sua casa, na sua família. Escute, se você sonha com avivamento, você sonha com a vida cheia do poder do Senhor, você sonha com curas, libertações, sonha Deus usando você para ressuscitar mortos, multidões aceitando a Jesus, então decida vencer a tentação de Satanás. Não é pelo caminho do show, do espetáculo, é pelo caminho da cruz, do sacrifício, da humilhação muitas vezes. Amém, irmãos? Amém? Todo mundo gosta de falar de si mesmo, né? Muita gente gosta de falar de si mesmo, contar vantagem. Você consegue imaginar Jesus chegando em casa, depois de ter curado muita gente, chegando e falando assim, hoje eu arrebentei a boca do balão, curei 60 pessoas. Você imagina Jesus fazendo isso? Sinceramente, alguém imagina? Levante a mão. Ninguém, lógico que Jesus não faria isso. Isso não combina, nunca combinou com Jesus, não é o espírito dele. Na verdade, quando Jesus curava, ele falava assim, ó, caladinho, fala com ninguém não, caladinho, só nós dois. As pessoas que não aguentavam, saiu falando, mas ele falava, não comenta com ninguém, porque show, irmãos, aparecer é do diabo. O diabo que tem espírito de show, de vedete, daquele que está no pináculo e quer ser idolatrado pelas multidões. Essa é uma tentação que nós precisamos vencer, o desejo de aparecer, de tentar se mostrar. Deus vai usar você para fazer algo grande, muitas vezes no privado. Por isso Jesus falou o seguinte, olha, você quer crescer? Entra no seu quarto, secreto, conversa com o Pai, Ele que te vê em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Quantos creem? Quantos desejam isso para as suas vidas? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Mas Jesus foi tentado também no nível do Espírito. Nesse nível o homem é tentado para que ao invés de adorar a Deus, ele tente ocupar o lugar de Deus. Porque o terceiro teste foi dos reinos do mundo. O diabo diz, está vendo esses reinos aí? São todos meus, eu dou para quem eu quiser, eu dou para você se você se curvar diante de mim, de me adorar. Observe que Jesus também foi tentado para ter os reinos, sem conseguir o caminho da cruz. Sabemos que Jesus venceu essa tentação, porque mais tarde, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele encerrou a oração, e ele disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas Satanás falou que o reino era de quem? Dele, porque Satanás é mentiroso. Jesus entregou essas três coisas para o Pai. Todo mundo está à procura do reino, do poder e da glória, mas Jesus diz, o reino, o poder e a glória são teus. Reino, irmãos, fala de posição, de destaque. Todo mundo gosta de posição, todo mundo gosta de destaque. Alguém chega precisando da sua ajuda e você manda uma carta assinada com o seu nome, e aí o outro recebe algo por causa de você, e você gosta disso, porque você, né? Nós gostamos de ser influentes, gostamos de que as pessoas precisem da gente, mas muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque isso pode ser tentação do diabo. Poder fala de capacidade de realizar, de habilidade. Todo mundo quer ser visto, quer ser admirado por alguma coisa que ele tem poder de fazer. Glória fala de reconhecimento. Todo mundo quer a glória, quer pessoas o elogiando. Quando alguém pergunta, o que você achou disso? Ele quer ganhar o elogio, né? Você faz alguma coisa e pergunta assim, o que você achou daquilo que eu fiz? Você quer um elogio. Isso é glória, mas nós aprendemos na festa de tabernáculos, que a glória somente ao Senhor. Amém? É o quinto solo, somente ao Senhor a glória. O Senhor Jesus entregou ao Pai a glória. A Deus pertence toda a glória, porque é dele e não minha e nem sua. Amém, irmãos? Há pessoas que querem ter isso, mas hoje há pessoas que, para ter o reino, o poder e a glória, tem gente até que vende a alma para o diabo. Minhas filhas estavam comentando comigo sobre alguém que fez isso, entregou a sua alma para o diabo
E elas ficaram sabendo, estão assustadas para vencerem, crescerem, e conseguiram. Só que depois o diabo vai cobrar muito caro. Quantos artistas fazem isso para alcançar a fama? São inúmeros, irmãos. Quantas pessoas fazem aliança com o diabo, se curvam em adoração para ter dinheiro, poder, influência? Sabe, a estratégia do diabo é a mesma desde o início, ele não mudou. Foi assim com Eva no jardim do Éden, é assim em nossos dias. Gênesis capítulo 3, versículo 6 nos fala isso. A Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então a árvore é boa para se comer, então a tentação começa no físico. A mulher viu, ela olhou, ela enxergou. O diabo levou Jesus no pináculo do templo também, para que ele pudesse ver. Então o diabo vai te tentar na visão, preste atenção, vai te tentar naquilo que você vê. O diabo vai te mostrar dinheiro, o diabo vai te mostrar posição, o diabo vai te mostrar sexo, o diabo vai te mostrar muita coisa que você vai ver para você desejar. A árvore era boa para dar entendimento. O diabo propôs para Eva ser como Deus, e propôs para Jesus entregar para ele os reinos que pertencem a Deus, e estar acima de tudo. O diabo não muda, irmãos, a mentira dele é a mesma, suas estratégias são as mesmas, ele não muda, ele não vai mudar. O que acontece é que o ser humano é muito, eu não sei que expressão eu uso, se é simples, se é bobagem, se é, sabe, não sei que expressão eu uso, porque o ser humano continua caindo na mesma cilada, a igreja continua caindo na mesma cilada, e assim como Eva, assim como Jesus, nós somos tentados da mesma forma. Nosso desafio é nos posicionarmos diante de cada uma dessas tentações, e entender que nós não temos nada para receber da mão de Satanás, que nós vamos receber via das mãos do Senhor. Amém, irmãos? Então você pergunta, pastor, então quais são as armas para eu vencer as tentações? O que eu preciso fazer? Quais foram as armas que o Senhor Jesus, Ele usou para vencer a tentação? Primeiro você tem que compreender que a tentação, ela vem, mas nós temos armas que nós podemos vencê-la. Basta seguirmos o exemplo de Jesus. Primeira arma é a palavra. Foi um dos 5 solos ministrados aqui também. Essa não foi a única arma que Jesus usou, foi a primeira arma, talvez a mais poderosa, a palavra de Deus. Palavra que muitos não leem, palavra que muitos não estudam, palavra que muitos não conhecem, palavra que muitos não comem, mas foi a mais poderosa, ela é a mais cortante, porque para tudo que o diabo falava, a resposta de Jesus estava na palavra. Às vezes você quer responder alguém, você fica, sabe, batendo boca com alguém, e se esquece que a sua resposta está na palavra. Nós vencemos o diabo pela palavra de Deus, não é só decorando versículos, mas aplicando fé naquilo que nós falamos, porque o diabo também usou a palavra contra Jesus. Ele disse, está escrito. Satanás conhece a palavra, irmãos, então não se engane quando alguém conhece a palavra, porque ele conhece. Portanto o diabo vai usar a palavra para atacar você. Já teve o caso de alguém usar a Bíblia para atacar você com a palavra? Com quem já aconteceu isso? Já aconteceu? Alguém querer te acusar com a palavra? Então, o acusador é Satanás, entendeu? E ele usa até a palavra, mas o diabo vem com a palavra, distorcendo a palavra, com aparência de verdade, coisas muito parecidas com verdades, mas que são mentiras. Esse é o nosso grande desafio. Das mentiras como, não tem mal nenhum, se você está feliz com o que você está fazendo, é isso que te interessa. Hoje eu ouvi alguém dizer assim, na verdade eu ouvi as pessoas dizerem isso, os jovens que querem fazer tatuagem, eu tenho opinião sobre tatuagem, não quero entrar nessa questão não, tá? Até porque tem pessoas tatuadas que já se tatuaram. Tem muita gente que pergunta, pastor, na Bíblia está escrito que tatuar é pecado? Não, não está escrito, não tem nenhum versículo na Bíblia. Até um dia eu entrei num grupo e falei, isso vai do seu bom senso. Mas tem gente que vai usar a palavra e falar o seguinte, Jesus era tatuado, porque a Bíblia diz que na coxa dele está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, meu Deus do céu, aí não, irmãos, aí é demais, né? Aí é demais para mim. Isso é uma lógica, é uma figura de linguagem, é algo alegórico quando a Bíblia diz isto. Mas olha, bom, eu só entrei nessa questão, mas vamos voltar aqui.
Mas tem muita gente que diz assim: não tem mal nenhum, se você está feliz com o que você está fazendo, é isso que interessa. Deus quer você estar feliz, feliz. Realmente Deus quer você feliz, mas não cometendo coisas erradas, entendeu? Tem muita gente que diz assim: você está em adultério, mas você está feliz? Então, tranquilo, Deus quer você feliz. Deus quer você feliz, repito, mas não cometendo coisas erradas, porque quando nós cometemos coisas erradas, nós saímos do nosso limite e nós prejudicamos alguém. E quando nós prejudicamos alguém, aí já não interessa mais a Deus. É isso que Satanás falou com Eva: pode comer à vontade, Deus não vai importar não, isso não tem problema nenhum. O diabo sempre vai atacar assim, e ele vai atacar também a sua autoestima, muitas vezes dizendo: você não presta, você não vale nada, Deus jamais vai te perdoar pelo que você fez, você não tem capacidade para fazer coisa alguma. Aí você vai reagir: está escrito, eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? A verdade não é aquilo que você vê, a verdade não é aquilo que você sente, a verdade é aquilo que está escrito na palavra, irmãos. É isso que nós precisamos usar, a palavra, ela é a verdade. Por que o diabo foi 3 vezes tentar Jesus? Porque na Bíblia 3 tem o mesmo significado de 7. 3 significa algo completo. O diabo veio tentar Jesus 3 vezes. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. 3. Na primeira vez, ele veio e falou Jesus da palavra. Satanás falou com Jesus da palavra. Ele foi embora, mas depois ele voltou. Ele voltou a segunda vez, voltou a terceira vez, porque o diabo, você precisa entender, ele não desiste, ele vai continuar insistindo. Então você precisa lutar até o final. E 3 significa algo completo. 3 significa que você lutou até o final. Então enquanto você viver aqui, você vai ter que lutar até o fim da sua vida contra Satanás, porque ele não vai parar, ele não vai tentar desistir de fazer você cair, de fazer você desistir. Você tem que se manter firme, a sua posição até Satanás bater em retirada. Essa foi a primeira arma que Jesus usou, a palavra. Você precisa conhecer a Bíblia e aplicar a Bíblia na hora que vier a tentação, amém, irmãos? Segunda arma é o temor de Deus. A segunda tentação do diabo foi: pula do pináculo do templo. O que Jesus respondeu? Não tentarás ao Senhor teu Deus. A segunda arma é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que muita gente não vence? Porque falta temor. Temor não é medo de Deus, temor é respeito, honra. Na hora da tentação ele olha para um lado, olha para o outro, mas não olha para cima. Sabe, tem gente que não acha que Deus não se importa. Então ele olha para um lado, sei que tem alguém me olhando, tem alguém me vendo. Olha para o outro, não tem ninguém me vendo. Olha para trás, olha para frente, mas não olha para cima. E se esquece de que Deus o está vendo. Isso é falta de temor, entendeu? O temor, ele vai arder no seu coração. Na hora que você for fazer algo errado, seu coração vai doer, você não vai querer fazer aquilo, porque você olhou para cima. Isso é temor. Mas os crentes modernos, irmãos, a igreja hoje perdeu o medo de pecar. Incrível. Como que as pessoas perderam o temor a Deus, perderam o medo de pecar, acham que Deus não vai fazer nada, e no final vai ser como as novelas da televisão, vai ter um final feliz, né? Que novela da televisão é assim, novela da Globo principalmente, o pessoal está adulterando, está roubando, está matando, está prostituindo, está fazendo tudo quanto é errado, mas o final é feliz. A vida não é uma novela da Globo. Temor é respeito sério por Deus. Como eu disse, não é medo assustador, é como um filho, ele não tem medo do pai, mas ele tem respeito. Na hora que ele vai fazer algo errado, ele sabe que não vai fazer, porque o pai não vai passar a mão na cabeça dele, apesar do pai amá-lo. Então ele olha, se o pai está perto, ele não vai fazer. É interessante que a minha filha, uma das minhas filhas, quando começou a namorar, elas nunca beijaram perto de mim. O respeito, eu achei isso legal. Não é medo, não é nada, é respeito. O crente que não tem o temor de Deus é estúpido, irmãos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem quer ser sábio precisa ter o temor de Deus, temer a Deus. As pessoas falam o que vem na cabeça, dizem o que querem, sem temer as consequências. Pessoas fazem o que querem, sem temor nenhum.
Portanto, o temor é uma arma que vai ajudar você a vencer a Satanás. A terceira arma que o Senhor usou foi a adoração. O diabo falou para Jesus: vou te dar os reinos do mundo, se prostrado você me adorar. Sabe o que Jesus respondeu? Eu só adoro a Deus, Satanás. Só presto culto para Ele. É só Ele que adora, eu não tenho que adorar você. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, sabe? A adoração ao Senhor é uma arma. Quando você adora, você coloca Satanás em fuga. Foi assim no Velho Testamento. Enquanto o povo adorava, Deus percebia os seus inimigos. Foi assim com Josafá. Você não vai ter que lutar com seus inimigos se você estiver adorando a Deus. O problema é que hoje tem muita gente adorando a Satanás, e muitas vezes sem perceber. A vitória não depende de você lutar contra os seus inimigos, depende de você adorar a Deus. Quando você se curva e se levanta, quando você adora, quando você se ajoelha, quando você começa a adorar, os céus se abrem e os anjos se levantam para lutar a sua luta. Deus vai lutar a sua luta enquanto você adora, amém? Mas Satanás quer que você o adore. Aí Satanás te oferece uma música mundana, Satanás te oferece uma música imoral, ele te oferece um rock, porque ele quer que você adore. Te oferece um filme, ele te oferece um programa de TV, porque através dessas coisas, de uma forma indireta, ele quer que você o adore. Ele te oferece uma amizade que vai te prejudicar. Mas no meio da luta, no deserto, você está sendo tentado, aprenda a louvar ao Senhor, aprenda a adorar ao Senhor. Nunca deixe que o diabo cale a sua voz de adoração, jamais se cale, porque Satanás, ele falou: se você me adorar, porque Satanás não queria que Jesus adorasse a Deus. Mas se você prestar atenção na vida de Jesus, era a vida de adoração. Até quando ele foi para o Getsemane, que ele estava indo para a cruz, ele adorou. A Bíblia diz que ele e os seus discípulos adoraram. Não importa que a acusação venha, não importa se a dor venha, não importa se você está sendo injustiçado, injustiçada, não importa o que está acontecendo com você, nunca permita que Satanás tire o louvor da sua boca. Haja o que houver, no meio da luta, no meio da tentação, abra sua boca e comece a adorar, comece a cantar, e você vai ver a vitória do Senhor. Estou terminando. Ô Márcio, você sabe aquela música? Meu louvor é fruto. Essa é uma das músicas que eu mais amo. Quase todos os dias, quando eu estou orando, eu a coloco. Porque quando nós adoramos, as coisas acontecem. Pode tocar para nós? Você conhece? Sabe qual que é? Cantar só um pedacinho com vocês. Feche os olhos, por favor. Meu louvor vou chegar um pouquinho mais baixo, acho que não vou conseguir acompanhar não. Isso. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Tirei fora do tom, vou acertar. Vamos lá. Acho que é mais alto mesmo, aqui é a tonalidade mesmo, viu, Márcio? Nunca teime com o mestre. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios, deixa assim um só, melhor, que confessam o teu nome, que é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, que é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que
que habita em mim, que habita em mim. Amém? Obrigado, Carolina. Obrigado. Não, por causa do tempo. Você vai até o final. Você correu aí, grávida, né? Ainda. Obrigado, Camila. Obrigado, Márcio. Mas veja o que aconteceu, concluindo. No versículo 11. Depois que Jesus venceu a tentação, passou no teste, depois de perseverar, depois de ter vencido Satanás, a Bíblia diz, primeira coisa que aconteceu. Você sabe que a primeira coisa que aconteceu? Foi quase que vocês acertaram. Mas a primeira coisa, antes dos anjos servirem, o diabo foi embora. E isso o diabo deixou. O diabo deixou. Sabe o que Satanás falou? Com esse não tem jeito, esse é muito duro, esse tem convicções, eu vou embora, vou tentar outro, vou fazer cair outro, porque Jesus é impossível, querido. Se você permanecer firme, você também, Satanás vai fugir de você. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele vai dizer, com essa família, com essa pessoa, com esse pastor, com esse irmão, não tem jeito, vou fazer outra pessoa cair, porque com esse eu não consigo derrubar. Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E aí sim, a segunda coisa, os anjos serviram. A segunda coisa que os anjos vieram servir a Jesus, fizeram um banquete para ele. Tem um banquete preparado para você, meu irmão. Assim que terminar a tentação, assim que terminar o teste, tem um banquete preparado para você. Amém? Tem um banquete que Deus preparou para você, e eu quero orar com você. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero orar com você. Você está sendo tentado, testado, ou as duas coisas? Você entendeu que você precisa mais do que a sua inteligência, do que a sua capacidade para vencer a tentação. Você precisa de Jesus.